Hoje pela manhã, Jesus me usou aqui para pregar sobre a luz, né? Como que é fácil a pessoa saber quando ela está andando com Deus, quando ela não está andando com Deus. E quando tem um espírito agindo na vida de uma pessoa, ela foge da luz. O que é a luz? A palavra. Ela foge da palavra, porque a palavra de Deus vai condenar as obras dela. Se as obras forem mal, por exemplo, se a pessoa está fazendo alguma coisa de errado, aquela luz vai manifestar o erro dela, vai mostrar para ela que ela está no caminho errado. Então, o que o inimigo faz? Faz a pessoa fugir da palavra de qualquer jeito, que é para a pessoa não entender os seus próprios erros, não se converter, entendeu? Só que a gente não podemos ser assim, nós não podemos fugir da palavra de Deus. Por quê? Porque se tiver alguma coisa errada na nossa vida, enquanto você não consertar aquilo ali, é um sofrimento, e não é o que Deus quer que você sofra. Ah, mas será que Deus tem gente? Hoje de manhã eu preguei sobre isso, tem gente que fica revoltada até com Deus. Está vendo, Deus, o que eu estou passando? Que não sei o que, mas só que Deus não tem culpa. E se eu venho para a igreja, Deus está me ensinando a fazer o certo, e eu não quero fazer, e vai dar errado, porque eu estou fazendo errado, sim ou não? Deus me ensinou a fazer o certo, mas eu não faço, eu faço o errado, vai dar errado. O que Deus tem culpa disso? Aí são as minhas atitudes, gente. Evangelho, Deus não vai forçar você a obedecer a palavra de Deus. Evangelho é coisa séria, não vai forçar. Mas se você não quiser obedecer, contou tudo aquilo que o pastor prega lá, né? Que eu não quero, eu falo para Deus que eu não vou fazer, isso é uma desobediência a Deus. E a desobediência a Deus, infelizmente, tem preço. Porque se eu não obedeço ao Senhor, eu estou fora da proteção dele. Eu e minha família está fora da proteção. Aí é um sofrimento atrás do outro. Nem o pastor, nem a pastora vai poder fazer nada por você. Eu acabei de conversar sobre isso com o João Vitor ali agora, né? Uma pessoa que eu estou falando para ele ali, que é uma pessoa que ela se voltou contra o Senhor. Uma pessoa que o João pediu para me orar por ela, não foi? Só que a mulher está revoltada com tudo quanto é pastor, com tudo quanto é irmão das igrejas, então ela se voltou contra Deus. E ela está sofrendo muito, mas a gente não pode nem tentar ajudar, porque senão a gente está se metendo no problema também. Você está entendendo? O assunto ali já é entre ela e Deus, a gente só pode orar. Por quê? Porque não adianta falar nada com ela, porque ela não aceita. Então, quando a pessoa não aceita mais obedecer a palavra, infelizmente não há mais nada que possa fazer, irmão. Só aquela luta, até a pessoa talvez mudar de ideia. Não, eu errei, eu vou voltar para a palavra, Deus me perdoa. Ou ela se arrepende, ou ela vai continuar sofrendo. E se ela não se arrepender mais, acontece igual o Saul. O que aconteceu com Saul? Qual foi, por que o Saul morreu? Por que ele se suicidou? Quem sabe disso? O Saul não queria obedecer a palavra, gente. Deus usou Samuel para pregar para ele não quis obedecer o profeta. Rasgou a roupa, ainda desrespeitou o profeta ainda tem gente que é assim, que Deus está usando o pastor para pregar, a pessoa não aceita o que é pregado e ainda se levanta contra o pastor ainda. O caso do Saul foi esse. Só que ele devia se arrepender lá na frente. Poxa, eu errei, devia ter ouvido Samuel. Não, ele não se arrependeu. O que aconteceu com ele? Foi indo, o demônio matou os 3 filhos dele, porque primeiro ataca a família, né? Ele não aguentou ver os 3 filhos mortos e suicidou. Uma tragédia. Tudo isso por quê? Começou pela desobediência. Deus tinha dado uma ordem a ele, ele fez outra coisa.
A gente vai estudar sobre isso lá. Então, quando eu começo a não aceitar mais o que o pastor prega, só eu que estou certo, irmão, pelo amor de Deus, você está fazendo péssima coisa na sua vida. Você já se virou contra Deus. Você está deixando o inimigo jogar você contra Deus mesmo. Legal. Isso se chama, sabe o quê? Rebelião contra Deus. Isso foi o que o Corá, Datã e Abirão fez. Deus usou lá o Moisés para falar com ele, né, para chamar eles. Moisés está pensando que ele é o quê? Que ele manda na gente? Pode ir lá, fala com ele que a gente não vai, não. Ele, não, pelo amor de Deus. É igual o pastor e a pastora. O pastor não manda vocês, não. Eu não mando nenhum de vocês. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Mas olha o que Deus falou sobre o pastor. Vamos ver lá no livro de Hebreus. Isso é muito sério. A pessoa está te ensinando a verdade, a pessoa não quer aceitar, a pessoa está, sabe, está relutando, e só ela que está certa, só ele que está certo. Irmão, é sofrimento atrás de sofrimento. Por isso que Deus falou lá para Saul, né? Samuel falou para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Sua vida, seus sonhos, sua família. Sim ou não? Olha o que Jesus falou lá no livro de Hebreus, ó. E Deus ensina vocês, prestem atenção, Deus ensina a gente, não é que Ele quer destruir a gente, está chateado com a gente, não. Deus, até quando Ele exorta a gente, quando Ele repreende a gente, é para o nosso bem, para a gente não se perder. Porque às vezes o demônio está levando a pessoa para o lado errado, a pessoa não aceita o conselho para voltar, acaba se perdendo. Entendeu? Não é para destruir que Deus ensina, não. Deus ensina para te ajudar você a permanecer no caminho dele. Se você sair do caminho dele, ele vai usar lá um pastor, uma pastora para te alertar. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era obediente. Mas quando ele cometeu o pecado com Batseba, o que Deus fez? Quê? Ele usou o profeta Natã para ir lá falar com ele. Davi estava tudo bem. Deus não estava falando nada, estava deixando Davi à vontade. Só que o dia que ele cometeu o adultério, Deus usou o profeta Natã para ir lá falar com ele. Para repreender ele, olha, você errou. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Deus usou o profeta Natã para repreender ele, para destruir ele, ou era uma chance dele voltar? Era uma chance, ele voltou. Agora o Saul já não voltou. O Saul, Deus usou Samuel para falar com ele, ele ainda se levantou como profeta e tudo. Tem gente que se arrepende e volta, tem gente que não, fica revoltada até. O pastor, a pastora, ele está tentando ajudar a pessoa não cair no buraco de vez, entendeu? Então, lá no livro de Hebreus, Hebreus 13, pessoal, 13 e 17. Estão entendendo direitinho, pessoal? Sim ou não? Nem o pastor, nem a pastora não tem interesse nenhum de te ver destruído, não, gente. Não tem. Deus tem interesse de te ajudar. Amém? Olha o que está escrito aí no livro de Hebreus. O Corá, Datã e Abirão falou isso, né? Moisés está pensando o quê? Que manda na gente e tal? Não, pastor não manda. Mas olha o que Jesus falou aqui, ó, 13. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei a quem? A vossos pastores. Eu não obedeço, e aí? Sim ou não? Eu estou falando em obedecer, em termo. O pastor não vai se meter na sua vida, não. O pastor não vai chegar lá na tua casa, olha,
compra feijão não, compra arroz. O pastor não vai se meter na sua vida. Estou falando que obedecer, quando você vai pedir um conselho, Deus vai usar o pastor para te dar o conselho certo. Às vezes a pessoa está com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, o pastor está falando, irmão, deixa isso para lá, irmão, deixa isso para lá, perdoa, isso vai te trazer problema. A pessoa fica com raiva do pastor, da pastora. Mas será que ela te deu um mau conselho? Mau conselho se ela te desse, é isso mesmo, aquilo é uma praga, uma peste, você vai continuar no pecado. Amai a vossos inimigos. Hoje eu estava, antes de eu sair de casa, eu estava aconselhando uma pessoa no telefone. Porque me fez que não sei o que, eu falei, não deixe isso para lá, limpe seu coração. Aquilo que você fez para as pessoas não reconhecerem, for ingrato com você, a recompensa, se não vier dos homens, vai vir de Deus. Deus vai te recompensar. Agora fica você aí com raiva, com ódio, você está perdendo suas bênçãos, perdendo tempo. E não precisa nem pastor e uma pastora dizer para você que isso é um pecado. Guigui, quantos anos você tem? Oi? Você acha que o amor é de quem? Você acha que o ódio é de quem? Precisa um pastor falar? Precisa um adulto falar, gente? Uma criança sabe disso. Você está entendendo? Então você vê que você está no caminho errado, você só não está aceitando que ninguém te corrija mais. Isso é sério. Eu preguei sobre isso, acho que foi sexta-feira, não foi? Quando eu erro, o problema não é eu errar, que Jesus deixou lá na primeira epístola de João, não é? Se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Sim ou não? Então o problema não é só quando eu erro, o problema é quando eu erro e não aceito ser corrigido mais. Deus está usando lá o pastor para te dar um conselho. Deus só aceita quando você não aceita o conselho do pastor. O pastor foi te dar um conselho, você não aceita. Eu não vou aceitar o conselho desse pastor. Talvez Deus não vai ficar muito chateado com você. Ou se você não obedecer ele, só numa circunstância. Só se esse pastor, essa pastora, não for mesmo uma pessoa de Deus. De repente aquela pessoa está no pecado, nem é até um falso profeta te dando conselho, aí Deus não vai cobrar isso de você não, porque você também está muito mal, você está sendo pastor praticamente. Mas se aquele homem, aquela mulher é uma pessoa de Deus, irmão, não tem nada na integridade dele ou dela que diga que aquela pessoa não é de Deus, e você mesmo assim, você não obedece, é meio complicado. Porque o Moisés era de Deus ou não? Olha o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Porque o Moisés não estava ali ganhando salário para ensinar aquele povo não, gente. O Moisés não era encarregado daquele povo, ele não estava ganhando dinheiro, ele não estava ganhando nada, muito pelo contrário, ele sacrificou a vida dele toda para ficar naquele deserto. Já parou para pensar nisso? O que estava fazendo lá naquele deserto também com aquele povo? Ele morreu lá no deserto, guiando aquele povo. Era pagar 1 bilhão para a família dele? Não. Ele perdeu praticamente a vida dele ali. Ele estava ali por um chamado de Deus. Deus mandou ele lá ensinar o povo. Entendeu? Só que alguns se rebelaram contra Moisés, achando que estava se rebelando contra Deus, achando que era contra Moisés. Você está entendendo? É mais ou menos assim, no CIEM. Vamos supor assim, o carteiro, que não existe mais carteiro, não, na época de que existia carro, já pensou, o carteiro chega lá na tua casa, te dá uma carta de uma dívida de R$1.000 para você pagar. O cara para lá de moto.
Eu pensei, ué, mas que dívida é essa aqui? Não sei, senhora, lá está dizendo que né, uma instituição, alguma coisa, está dizendo que a senhora está devendo. Não sei, eu mandaram entregar isso aí para a senhora. Não, mas eu quero saber que dívida. Aí você, claro que você não vai fazer isso, pega um pedaço de pau, taca uma pedrada no carteiro, quebra a moto do carteiro. Você está pensando o quê, rapaz? Eu estou devendo isso não, entendeu? O carteiro vai todo arrebentado para o hospital. O que você acha que vai acontecer? O carteiro vai te processar, irmão, porque ele não tem culpa. Ele só foi te entregar uma encomenda que mandaram. Você teria que pegar aquela encomenda e ir lá onde estão dizendo que você está devendo e resolver lá dentro. Um pessoal que mandou aquilo para você, não é isso? É a mesma coisa, aí a pessoa vai pecando, por quê? Porque Deus usa o pastor para dar a mensagem e a pessoa se levanta contra o pastor, contra a pastora. Mas vem cá, o recado foi de quem? Por que eu estou contra o pastor, contra a pastora? Foi isso que eles fizeram com Moisés, eles se rebelaram contra Moisés. Mas quem é que usou Moisés para chamar eles? Era Deus. Por isso que eles foram engolidos vivos e a família deles também. Meu Deus, eu vou ser engolida vivo, eu vou engolido vivo? Não, pelo amor de Deus, você não deve ser uma pessoa dura de coração. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando. Eu estou falando que é triste quando a gente é corrigido, a gente não aceita. Entendeu? Quando a gente está certo, está certo. Quando está errado, tem que ir lá se humilhar ao Senhor. Pai, me ajuda. Eu errei algo, eu fiz uns troços errados aí, mas eu preciso da tua ajuda. E errar é humano, mas você permanecer no erro é que é o problema. Quando você endurece o coração, você não aceita mais que ninguém te chame a atenção, você não aceita mais ser corrigido, você não aceita mais a palavra. Tem gente que começa bem e termina mal. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que é melhor o seu fim do que o começo, que é melhor você começar e terminar com Jesus do que você começar com Deus e terminar com o inimigo. Aquele povo de Israel, uma boa parte deles começaram bem e terminaram mal. Mas por quê? Porque eles saíram do povo do Egito com Deus, mas não chegaram na terra prometida. E qual foi o problema deles? Começou no meio do caminho e se rebelar, não queria aceitar mais a palavra, não queria mais aceitar o que Moisés falava. Então a pessoa pode começar na igreja muito bem aceitando, no meio do caminho começar a não aceitar mais, aí você começa a afundar. Por que estava dando tudo certo, está dando tudo errado? Porque você aceitava o que Deus falava, agora você não está aceitando mais, então está dando tudo errado. Você continuar na presença de Deus, vai continuar dando certo. Vocês estão entendendo direitinho? Aí olha só o que aconteceu, vamos lá. Ele está dizendo aqui, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, não é isso? Se sujeitar não é que você vai ser escravo do pastor, o pastor vai lá, faz aquilo, você vai lá fazer, não é isso não. É você ter aquele temor, aquela santidade. Às vezes o pastor está falando porque gosta de você, não quer te ver mal. Fulano, cuidado, vigia isso aí, ó. Cuidado com esse negócio de mal conversação. Cuidado com as amizades erradas. Você recebeu uma benção, vai receber uma bençãozinha, evita de ficar falando para todo mundo, vai dar ruim. Aí daqui a pouco a pessoa está tomando conta da minha bênção. Não é isso, é para o seu bem, para você não se dar mal. Aí a pessoa começa a achar que você está tomando conta da vida dela. Não é isso, a pessoa está te dando conselho para o seu bem. Você fala para a pessoa errada, aí a pessoa começa a amaldiçoar a sua vida, começa a dar tudo errado. Você vai lembrar, poxa, se eu tivesse feito direitinho. Que preste bem atenção, pessoal, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor e uma pastora, eu vejo assim, se estiver errado, tudo bem, pode falar que eu estou errado.
Mas eu vejo assim, que um pastor e uma pastora, eles têm que ser de Deus mesmo, eles não pode ser uma coisa fingida, que Deus não aceita isso, hipocrisia. Em primeiro lugar, se a pessoa é de Deus, ela sente como Deus sente, ela vê como Deus vê, sim ou não? E Deus, você acha que Deus ama o povo dele? Mesmo com rebeldia, mesmo com desobediência, você acha que ele ama? Então o pastor também ama, a pastora também. Então Deus jamais vai usar o pastor e o pastor para dar um conselho errado para você, para te destruir, jamais. O que faz o negócio desmoronar tudo é quando a gente não aceita mais o que Deus está falando, através do pastor, da pastora. Você está entendendo? É isso que acontece. É igual eu não tenho que falar nada de mim. Não tenho, porque a glória toda é de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu não posso ficar me elogiando, me exaltando, nada disso. Eu tenho que exaltar o nome do Senhor. Mas vocês aí, vocês acham que eu já dei algum conselho a vocês que funcionou para vocês? Vocês acham que eu fico dando conselho errado a vocês? Eu penso bem antes de dar um conselho, gente. Quando eu chego a dar um conselho, eu dou um conselho por bem. Olha, cuidado com isso, cuidado com a amizade, cuidado com aquilo, mas é para o seu bem, não é se metendo na sua vida, não. Você tem sua vida, entendeu? Eu fico feliz quando você se dá bem, fico triste quando você se dá mal. Porque você com a palavra de Deus na mão, se dá mal, aí é meio complicado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que não está obedecendo, que virou a cara para Deus. Não. Deus não tem prazer por isso, não. Deus quer que essa pessoa se arrependa e volta. Que Ele possa ajudar essa pessoa. O filho pródigo não foi assim? Abandonou Deus, saiu, gastou tudo que tinha, fez e aconteceu. Viu como o pai ficou feliz de ter voltado? Mas tem uns que não voltam mais. O bichinho faz a cabeça da pessoa de uma tal maneira, igual o Saul. Ninguém mudava mais a cabeça dele, ele estava certo e pronto, não ouvia mais ninguém. Ele não queria ouvir palavra, não queria ouvir profeta, não queria ouvir Deus. E ninguém pode fazer nada por ele, porque não é a força, nem a prudência. Então ele está falando aqui, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com que? Com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Pastor, como assim? O pastor faz com alegria? Porque quando você obedece, o pastor fica alegre. Quando você não obedece, o pastor fica até triste, porque está vendo que você está indo para o buraco. Aí daqui a pouco você vê aquela ovelhinha lá, o diabo destroçando ela, você acha que o pastor vai ficar o quê? Feliz? Só vê os gritos, sangue voando para tudo quanto é lado. Você sabia que tu avisou, a pessoa não quis ouvir. Gente, pastor, isso é trágico. Trágico não, isso é verdade. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Você vê a alma da pessoa se perdendo depois que você pregou tanto, ensinou tanto, falou tanto, aconselhou tanto, orou tanto. Entendeu? Só que é aquele negócio, como aqueles que hão de dar conta, porque é o dever do pastor orar e pregar o evangelho para aquela ovelha. Mas se ele está pregando, se ele está orando, a pessoa não quer, aí já não é mais com o pastor, não. Aí o sangue daquela ovelha não está mais na mão do pastor. Ela não quis, ela se perdeu porque ela não quis. A parte do pastor foi feita, sim ou não? Vou mostrar isso aqui para você, na Bíblia, porque aí para a gente não ficar só nisso aqui. Pega ali para mim celular. Vou mostrar isso aqui para você. Então, pessoal, quer que eu te fale uma coisa? É a pior bobeira que tem a gente não obedecer a Deus. É um sofrimento, uma angústia sem necessidade.
Lá na frente você vai parar para pensar, eu falo, meu Deus, por que eu não orei logo, não me rendi logo a Deus, eu tinha evitado esse sofrimento todo que eu passei. Entendeu? Te mostrar um negócio aqui que eles não aceitaram. E o que o apóstolo Paulo falou? Eles não aceitaram o meu evangelho, não aceitavam o que o apóstolo Paulo pregava. É Atos 20. Atos 20. Atos 20. Acharam aí? Atos 20, 26. Ó, lá no versículo 25, o apóstolo Paulo pregou num lugar lá, ensinou o pessoal, né? Ó, vamos pegar no versículo 24. Está escrito assim, o apóstolo Paulo falando: mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo, não é isso? E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não é isso? Não vereis mais o meu rosto, porque ele ia pregar, ele ia lá para Jerusalém, passava de cidade em cidade, ele ia pregar numa cidade lá, mas ele sabia que não ia voltar mais, ele ia morrer por lá, pregando o evangelho. Então ele já estava despedindo do pessoal. Roma, né? Foi Roma que ele morreu, em Roma. Então ele estava indo embora. Ele falou: olha, eu vou, mas eu não vou voltar mais. O Espírito Santo já tinha falado para ele que ia matar ele lá. Aí ele falou que o pessoal estava despedindo: vocês não vão ver mais meu rosto. Passei por aqui pregando e tal, cumpri o meu ministério, mas eu estou indo embora, né? E realmente ele foi e não voltou mais, porque ele sofreu um mártir lá, por amor do Evangelho, entendeu? Então ele está dizendo aqui: e agora, na verdade, sei que todos vós, com quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vós. Por que ele estava limpo? Porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. E aí? Todo o conselho de Deus. Viu? A parte do pregador é essa aqui, ó. Ensinar você e orar por você. O resto é por você. Se eu prego, se eu oro, você não aceita, e se você se perder aí no mundo ou morrer, a minha mão está limpa. Eu não sou culpada pelo teu sangue, porque você não aceitou. Você não aceitou, não foi culpa minha, a minha parte aqui. Eu te ensinei.
Aí se você não quis aprender, ou não quis obedecer a Deus, a culpa não é nossa. Deus não mandou os pastores forçar ninguém a obedecer, Ele mandou pregar. Já ouviu isso na Bíblia? Força o povo a fazer o que eu quero. Deus não é um ditador nem nada. Deus não é um ditador. Deus deu uma coisa chamada livre arbítrio. Eu estou ensinando, agora você tem que pegar, você tem que querer obedecer a Deus. É igual lá o meu pastor, ele prega lá e me ensina. Agora viver isso aí é comigo. Se eu quero Jesus ou não. Se eu quero Jesus, eu vou me esforçar para fazer o que ele está falando. Agora, se eu não quiser, também meu pastor fez a parte dele, orou por mim, pregou para mim. E eu que não quis. Entendeu? Aí vamos repetir isso aqui. Vamos repetir isso aqui no 26. Portanto, no dia de hoje, vos protejo, estou livre do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não era conselho dele, não, conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos construiu bispos, para capacitar a igreja de Deus, que ele resgatou do seu próprio sangue, porque eu sei disso, que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Glória a Deus. Entendeu, pessoal? Tem que aprender com Jesus. Até mesmo pregadora, né? Você está lá, tem seu pastor, você está pensando que vai durar para sempre. Não, você tem que aprender com Deus. Uma hora, o Elias aprendeu lá com ele, o Eliseu aprendeu com Elias, o Josué aprendeu com Moisés, depois Moisés foi embora, Elias foi embora, eles continuaram. Você vive de uma maneira toda errada, de qualquer maneira. Deus me livre, a pessoa morre assim, você vai para onde? Se você não perdoou, se você está com o coração chateado com tudo, hoje é você morrer assim, Deus me livre, gente. Mas Jesus vai demorar muito para vir, mas não é isso não. Meu marido estava brincando comigo em casa. Ele estava com perfeita saúde, meu marido não tinha nada, não tinha uma resfriada, não tinha uma gripe. Muito pelo contrário, meu marido estava saudável, ele estava até falando, tinha hora que ele deixava o carro em casa e ia de bicicleta, lá para Miguel Couto, fazer exercício. Ele falou, não, vou fazer um exercício nem para não ficar andando só de carro. Meu marido estava bem, subia aí essas ferragens ali, esse é um menino, cheio de saúde. Ele brincando comigo em casa, ele pegou a última coisa, as últimas palavras que ele falou para mim, ele sentava assim do meu lado, é que ele pegou assim no meu cabelo, assim, que ele gostava de cabelo grande, comprido. Aí ele pegou assim, seu bebelinho está crescendo, e foi as últimas palavras. Ele caiu assim em cima de mim, foi embora. Sacudi, orei, repreendi, cadê que ele voltou mais? Bem, do nada. Então nós não sabemos nem o dia, nem a hora que nós vamos sair desse mundo. Por isso que nós temos que fazer o quê? Obedecer. Se esforça, por isso. Pastor, mas é difícil, mas irmão, Jesus também não falou que seria fácil. Ele disse porfiar e por entrar na porta estreita. Não é fácil você perdoar, não é fácil amar seu inimigo. Não é fácil você crer de verdade, confiar mesmo em Deus, mesmo contra as circunstâncias, não é fácil. Mas também não é impossível, que se fosse possível, Deus não teria deixado aqui. Deus não ia mandar você fazer uma coisa impossível. Eu não vou pedir para Yasmin, vai ali, pega aquela geladeira ali, bota ali no meio do pátio ali. Ou então o Gui, pega aquela geladeira sozinho e bota ali. Eu não vou pedir o Gui para fazer um troço desse.
Eles vão acabar se machucando. Estou falando cada um sozinho. Ele vai acabar se machucando, arrastando aquele troço, tentando trazer, entendeu? Um braço ele não vai conseguir trazer, porque é muito pesado para ele. Ou para ela. Então eu não vou pedir para minha filha fazer algo que ela não tem condições de fazer, que é muito difícil para ela. Agora, se eu pedir alguma coisa, porque eu sei aonde vai a capacidade dela. É igual Deus, se Ele botou aqui que é para você perdoar, se amar seu inimigo, é que Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Só que você tá tentando do jeito mais fácil. É mais fácil eu não perdoar, é mais fácil eu não amar, é mais fácil eu não me esforçar para botar em prática. Mas Ele mandou você confiar por entrar na porta estreita, não na larga, porque a larga leva para a perdição. A larga é mais fácil. A larga você não precisa perdoar, a larga você não precisa amar, a larga você pode viver de qualquer maneira, você não precisa se esforçar para não pecar. A larga é assim. Você vai lá, cai dentro mesmo do pecado, só que ela leva à perdição. E são muitos que entram por ela não vai levar você para a salvação. O que vai levar você na salvação é a porta estreita, é onde você tem que se esforçar para entrar. Vamos ver isso aqui? E senão você vai pensar, não, mas meu irmão, não é só você não, todo cristão tem que entrar pela porta estreita. Deus não tem nada contra você não, é que todo cristão é ensinado do mesmo jeito. Todo cristão, se você aceitou Jesus, você quer Jesus, você tem que aprender com Ele, a ser uma pessoa mansa, humilde, perdoar, amar o próximo, não tem para onde correr. Fugir da mentira, adultério, prostituição, isso tudo tem que se fugir dessas coisas, que Deus é santo. Amém? Lucas 13, 24. Acharam? Lucas 13, 24. Choveu um pouquinho, mas eu acho que está abafadinho, tá ó, não sou minha. Oi? Que é isso, irmão? De casar? Eu tô com isso aqui fininha, tô com calor. Tô com calor, tô com frio não. Esse tempo tá meio abafadinho. Tá sentindo? Ou é só eu? Misericórdia. Então é só eu mesmo, esquece. Então, vamos lá. Que eu tô falando tudo porque não. Aqui, por aqui, não está acontecendo isso não. Eu não estou pela boca da guia. Então, ele está falando aqui, ó. 13, Lucas 13, versículo 22. Acharam aí, pessoal? Olha o que está. Vamos pegar do 22, né? A gente vai entender também. Acharam aí? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Não é isso? E disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam? Perguntou a Jesus: Senhor, é poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai. Sabe o que é porfiai? Oi? É a mesma coisa que você se esforçar. Se esforçai, é a mesma coisa que fala assim: esforçai, porfiai por entrar pela porta estreita. Pastora, por que a porta é estreita? Então, deixa eu te explicar. Você já tentou passar um móvel grande numa porta estreita? Já? Tenta de um jeito, tenta de outro, vira para baixo, vira para cima, já tentou? Às vezes não dá para você entrar. Às vezes o móvel, por causa daquele puxador, não entra. O que você faz?
pega uma chave e tira aquele puxador. Não é isso? Vou tirar esse puxador aqui, porque não, só não está passando só por causa de um puxador. Ah, não. É melhor você pegar a chave de fenda e tirar esse puxador. Sim ou não? Porque a porta é estreita, porque ali não passa mentira, não passa adultério, não passa pornografia, não passa ódio. Você está entendendo? Não passa desobediência, a porta é estreita por causa disso. E uma coisinha pode engasgar você naquela porta, igual a puxador, não tem puxador? Às vezes uma coisinha, um pecado, uma coisinha que você carrega, que você pensa que é tão pequenininha, aquilo ali vai engasgar você nessa porta estreita. Aí como é que eu faço para passar? Você tem que tirar esse pecado para você passar. Aí você vai conseguir passar nela. Aí ele está dizendo aqui, porfiar e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não poderão. Olha, muitas pessoas vão tentar entrar na porta e não vão conseguir. Por quê? Porque muitas pessoas querem a salvação, mas não querem abrir mão do pecado. Elas querem entrar na porta, mas carregando o pecado. E a porta é o quê? Estreita, não vai passar o pecado ali. Aí tenta passar no pecado, não consegue, então fica do lado de fora. Lembra do jovem rico? Que Jesus falou para ele: você quer ser perfeito? Vai lá, vende tudo que tem, bem e segue. O que ele preferiu? A riqueza. Ele não passou pela porta estreita. Ele não abriu mão, ele abriu mais as coisas do mundo do que a Deus. Que não é pecado você ser rico, não é pecado você prosperar, não é. Mas você amar mais as coisas materiais do que a Deus, aí se torna um pecado. Nada pode estar acima de Deus na sua vida. Entendeu? Sim ou não? Então, o que aconteceu? Muitos vão querer entrar, porque muitos querem, como é igual meu pastor falou lá. Se tu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo, eu. Quem quer ir para o Hades? Ninguém. Mas quem quer abandonar os pecados? Não é todo mundo. Entendeu? Eu quero ser salvo, mas eu quero entrar pela porta com raiva, com ódio, carregando um montão de gente no meu coração, com mentira. Hello, moto. O que está acontecendo? Com mentira, carregando um montão de coisa que não vai caber na porta estreita. Por isso que muitos vão querer entrar e não vão conseguir. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora, a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde sois vós. Por quê? Aqueles que não entrar pela porta estreita e pela porta larga, vai ter uma hora que eles vão querer entrar e não vão conseguir mais. Está entendendo? Vai ter uma hora que eles vão querer entrar e não vão conseguir mais. Espera aí, deixa eu ver um negócio. A sua Bíblia tem alguma referência aí? Ou... Tudo bem? Tudo bem, tá? Bom?
4. Eu mandei essa referência lá, mas tem uma outra aqui que explica melhor. Marcos 4.